A Receita Federal começou a receber nesta terça-feira as declarações do Imposto de Renda de 2016. Os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, recebem mais cedo a restituição do imposto de renda, caso tenha direito a ela. Se referem principalmente à informação dos pagadores nas declarações do imposto de renda de alguns autônomos, alguns profissionais liberais que recebem essa remuneração de pessoas que não são empresas, pessoas jurídicas. Então, eles têm que informar o CPF de cada um desses pagadores na declaração. Por quê? Isso aí tem uma dupla finalidade. Tanto passa a saber quem são seus clientes e monitorá-los para efeito de se eles estavam também obrigados ou não a apresentar a declaração de imposto de renda, como também até alguma finalidade para crime de lavagem de dinheiro e assim por diante. Porque senão a pessoa poderia informar lá na sua declaração rendimentos aleatórios, sem nenhuma fonte, e a Receita também não teria nem como monitorar. Hoje, até para fins de lavagem de dinheiro, essa informação acaba sendo interessante para a Receita e para o Fisco em geral. Procurar, preferencialmente, profissionais habilitados que trabalham na área, que recebem treinamento, que estão permanentemente trabalhando ligado à área tributária, porque ele saberá te informar com mais clareza, porque a declaração de imposto de renda, ela existe um grau de complexidade partindo do 0 até o 1000. A outra novidade é para os profissionais liberais. Médicos, advogados, psicólogos e dentistas deverão apresentar o CPF dos pacientes atendidos. Há também a obrigatoriedade da apresentação do CPF dos dependentes acima de 14 anos. Os valores começam a ser pagos em junho de cada ano pelo governo e seguem até dezembro, geralmente em 7 lotes. Mas quem são as pessoas obrigadas a apresentar a declaração do imposto de renda? A declaração de imposto de renda de um cidadão não serve de parâmetro para o outro. Cada caso é um caso. Primeiro dos casos que a pessoa está obrigada a apresentar a declaração e que as pessoas principalmente levam em conta apenas isso, que é o rendimento tributável. É para quem teve rendimento até R$ 28.123,91. Mas atentem-se, não é essa a única condição que o leva a estar obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. As pessoas se baseiam e se norteiam apenas por isso, a maioria das pessoas. Mas tem casos, tem mais seis casos que também devem ser analisados. Um outro deles é que quem teve rendimento igual ou superior a R$ 40.000 de rendimento isento no ano, ou seja, ele teve rendimento isento, vamos dizer, rendimento de poupança, R$ 40.000, ele tem que declarar, independente de ser uma renda isenta, um rendimento isento. Se ele teve uma venda de um imóvel em qualquer mês do ano calendário de 2015 e apurou ganho de capital, ele também está obrigado a declarar, independente da renda. Outra coisa, em relação ao produtor rural, atividade rural, se ele teve rendimento superior a R$ 140.619, ele também está obrigado a declarar. Ou se ele também não teve esse rendimento, mas no ano anterior ele teve prejuízo acumulado, que pretende compensar no ano seguinte, ele também deve apresentar. E a principal, além das demais, uma outra que ninguém leva em consideração é, segundo a Receita Federal, qualquer cidadão que teve posse ou propriedade de qualquer bem, imóvel, rural ou urbano, igual ou superior a R$ 300 mil reais, ele está obrigado a declarar. Então, veja só, aquele que tem R$ 300 mil na poupança, talvez o rendimento dele no ano não deu R$ 40.000 de rendimento isento, mas ele tem posse. Ele tem a propriedade desse valor igual ou superior a R$ 300 mil. Ele está obrigado a declarar. E isso aí a grande maioria não segue essa regra. E essa é uma das coisas que pode a Receita um dia vir a detectar que você estava obrigado à declaração de imposto de renda. Se o contribuinte entregar depois do prazo ou se não declarar, caso seja obrigado, poderá ter de pagar multa de 1% ao mês calendário ou fração de atraso, calculada sobre o total do imposto devido nela calculado, ainda que integralmente pago, ou uma multa mínima de R$ 165,74. Já mudou bastante, até porque o Fisco também passou a antecipar o fornecimento do sistema, o aplicativo que passou a ser liberado até no final do mês de fevereiro. A partir de ontem já poderia ser enviadas as declarações. E dado a essa complexidade e a necessidade de um acompanhamento, os clientes têm nos procurado mensalmente, ou seja, nós temos clientes que nós fazemos acompanhamento dele mensal, a escrituração do livro caixa dele, seja da atividade rural ou seja de profissional liberal, nós fazemos ela mensal e levamos a declaração dele de imposto de renda praticamente fechada ao final no ano seguinte. Então, as pessoas estão procurando antecipar o máximo, esses pela quantidade de patrimônio, pelo volume, pela complexidade, e até mesmo aqueles menores já vêm procurando os escritórios o mais cedo possível, visando também a restituição, aqueles que
que vêm a ter restituição, porque os que entregarem até o final antecipadamente, eles terão privilégio na restituição, para receber nos primeiros lotes. Ao final, ela vai pegar os últimos lotes de restituição. Pode apresentar a qualquer época, sujeito à multa mínima de R$ 165,74. Essa é a multa mínima. Ela pode chegar ao valor de 20% do valor do imposto. Logo, um imposto de R$ 10.000, 20% do valor do imposto. A mínima é R$ 165,74.